Oi, hoje estamos aqui para mais um vídeo do Just Dance News, seu quadro de notícias sobre as novidades que acontecem na comunidade do Just Dance. Porém hoje temos que falar da Ubisoft, porque vem aí a notícia que todos esperavam, se você andou acompanhando. Para quem tá perdido no assunto, a Ubisoft está enfrentando uma das suas maiores crises financeiras da sua história desde a fundação, devido a várias decisões erradas. A empresa já havia se desvalorizado cerca de 80% nos últimos 5 anos e teve uma perda de 47% só em 2024. Uma sequência de projetos mal sucedidos como Star Wars Outlands, Skull and Bones, que foi adiado por anos, o Avatar Frontiers of Pandora, o Prince of Persia Lost Crown, que foi muito elogiado pela crítica, mas não conseguiu sucesso comercial, agravou ainda mais a situação financeira. Esses fracassos levaram a Ubisoft a aumentar sua dívida em mais de 880 milhões de euros, sem contar que Assassin's Creed Shadows havia sido adiado 2 vezes até aquele momento. A empresa também fechou 2 estúdios e também cancelou o X-Defend, que era o jogo de tiro de arena online. Nesse ano de 2025, a Ubisoft colocou todas as expectativas no Assassin's Creed Shadows para tentar reverter a situação. E realmente o jogo foi bem recebido, conseguiu vender bem, chegou a ultrapassar os 3 milhões de jogadores. Porém, devido a todo o fracasso, isso não foi suficiente para salvar o buraco que a Ubisoft tinha se metido. Um dos rumores para salvar a empresa era que a Tencent, que é uma investidora, ia assumir uma parte da empresa, já que ela possuía uma participação de 9% na Ubisoft. De início, houve uma grande resistência por parte da família do Guillermo a ideia de perder o comando total da Ubisoft, mas ontem, dia 27 de março, saiu a notícia. A Ubisoft abriu uma subsidiária em parceria com a Tencent para cuidar das suas franquias principais. Eles criaram uma nova empresa subsidiária para cuidar de suas propriedades intelectuais mais famosas, assim transferiram as IPs mais conhecidas e com os ativos mais valiosos para a nova empresa, enquanto mantiveram a antiga. É uma estratégia muito comum no mercado. A Tencent sempre quis comprar a Ubisoft. Já tinham 5 anos, mas a família do Guillermo sempre limitou a atuação da Tencent para evitar que a empresa assumisse o controle majoritário e eles perdessem patrimônio. Então, finalmente tiveram a chance de criar uma empresa secundária que faz parte da Tencent para cuidar das suas 3 maiores IPs: Assassin's Creed, Far Cry e Tom Clancy's Rainbow Six. Com essa jogada, a nova subsidiária da Ubisoft possui um valor de 4 bilhões com todas as IPs e foi formada em parceria com a Tencent, que investiu 1 bilhão. A Tencent agora detém 25% das ações da Ubisoft. Antes, ela era uma acionista minoritário e agora está gradualmente caminhando para se tornar majoritário e conseguiu 50%. Com essa nova subsidiária, ela ficará responsável pelo desenvolvimento, publicação, marketing e distribuição de Assassin's Creed, Far Cry e Rainbow Six. E a Ubisoft ainda será consultada para todas as decisões. Assim, as empresas sediadas em Montreal, Quebec, Sherbrooke, Barcelona e Sofia, bem como o catálogo anterior e quaisquer novos jogos atualmente em desenvolvimento ou serem desenvolvidos, estarão sob gestão da Tencent. Basicamente, a Tencent conseguiu o direito das 3 maiores franquias da Ubisoft, um direito que não poderá ser revogado durante 5 anos. A Ubisoft foi esperta nisso porque assim ela bloqueia a possibilidade da Tencent de comprar mais ações e aumentar sua participação no mercado, impedindo que a família do Guillermo perca o controle da empresa. Porém, se a Ubisoft falir completamente, a Tencent assume. Resumindo de maneira bem simples, a Ubisoft, com a família do Guillermo lá, não quer perder o controle de tudo, mas quer o dinheiro de investidores para continuar criando novos jogos. Aí, ao criar essa nova subsidiária, eles conseguem vender os direitos das ações para outra empresa, investir e comprarem os outros pedaços da Ubisoft, já que a Tencent só possui 25% e a nova empresa já tem um capital de 4 bilhões de euros. Com isso, permite a criação de novas dívidas, empréstimos e decisões separadas dos problemas que a Ubisoft já tem, enquanto a nova empresa cuida das 3 franquias principais. A Ubisoft continua trabalhando com suas outras IPs que ainda não foram transferidas. O problema é que isso levanta um medo dos funcionários das outras franquias que ficaram de fora: Just Dance, Rayman, Rabbids, que é focado no público infantil, o Prince of Persia, The Crew, Motorfest, Splinter Cell, as outras divisões da Ubisoft, como a Ubisoft França, que é a sede principal, a Ubisoft China, a Índia, a Milan, continuarão sendo administradas totalmente pela França. Porém, a Tencent terá que ser consultada em questões comerciais para alguma das franquias mencionadas acima. Tudo que eu disse aqui está no documento oficial da Ubisoft em site de investidores e também no canal do Luke Steffen, que trabalha com gestão e finanças de empresa, então ele tem mais autoridade para falar sobre o assunto. E como que fica o Just Dance com tudo isso, Cauã? Até o momento, a franquia continua igual, já que apenas os estúdios de Paris e China que trabalham com o jogo. O Just Dance é uma franquia grande, mas o foco da Tencent e da nova empresa foi jogos AAA, os AAA, com grandes títulos do mundo aberto do mercado. O Just Dance, apesar
apesar de todo o licenciamento, tem um modelo fácil de trabalhar. É uma franquia estabelecida, não tem concorrentes direto do mercado, e é fácil e barato de produzir as músicas. O que pode acontecer é que eles invistam menos em grandes hits e voltam aos modelos do Just Dance 2016 e 21, assim, onde o jogo tinha 10 músicas mais fracas e você não sabia que buraco que saiu aquela música. Voltar com a reciclagem para economizar mais ainda, e até mesmo reduzir de 40 para 35 músicas, sendo 5 músicas da Ubisoft. Mas mesmo assim ainda deve vender. Tudo isso foi feito para evitar que a Ubisoft falisse. E existem pessoas que não gostam da Tencent devido à sua gestão de sistema de monetização dos jogos, como o modelo de gacha, que faz você gastar mais dinheiro ainda. Mas a Ubisoft ainda irá cuidar de uma parte das suas duas empresas por enquanto. Porém, se a Ubisoft não acordar, é uma questão de tempo até que o Just Dance e outras IPs fortes como Prince of Persia, Splinter Cell, passem para as mãos da Tencent sim. Então agora, eu quero saber a sua opinião. O que você achou dessa aquisição e a estratégia deles para a Ubisoft não falir? E o que você acha que vai acontecer com as outras IPs que ficaram de fora, como o caso do Just Dance? Comenta aí que eu vou ler, eu vou no coração seu comentário e muito mais, muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros que são Pedro, ProJesse, Anthony, Gabriel Perini, Raboni Santos, Gabriel Ferreira, Frank Portela, Rick L, Rex Games 2.0, Lu 5779, King D, Romeu Sampaio, Pedro Igor, Gabtop 02, Bonsaito, Rodrigo Almeida e Raul Citrus. Muito mais, muito obrigado mesmo a todos os incríveis membros do canal. Mas pessoal, basicamente que foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o like aí, se inscreva e tchau!